Esse podcast é uma produção independente e não reflete a opinião da emissora. Podcast Panorama da Notícia. Oferecimento Grupo Nova Aliança. Tradição e qualidade no setor de laticínios. Produzimos queijos mozzarella, provolone, creme de leite e creme de soro de leite com excelência do campo à indústria, garantindo sabor e confiança. Laticínios Nova Aliança, referência em alimentos. Na Agrocarmo, tem tudo pro campo e agora também para sua casa. Você encontra saúde animal, pecuária leiteira, manutenção em tanques e ordenha, produtos de higienização leiteira, medicamentos veterinários e as deliciosas rações Especial Dog para o seu cão e gato. E tem novidade! Agora também oferecemos instalação e manutenção em refrigeração, além de conserto de eletrodomésticos como geladeiras, freezers e muito mais. Atendemos Carmo do Paranaíba e toda a região. Anote aí, WhatsApp 34 3851 4698 ou venha nos visitar na Avenida Presidente Tancredo Neves, 1500, bairro Paraíso. Agrocarmo, do campo ao lar, cuidando de tudo para você. Precisando de materiais gráficos com qualidade e rapidez? Na Gráfica Paranaíba imprimimos cartões de visita, panfletos, banners e muito mais. Peça agora e receba no prazo certo. Entre em contato pelo WhatsApp 34999610546. Gráfica Paranaíba, a sua gráfica rápida. Rações Triângulo Agroquintinos, mais de 30 anos de experiência, referência em nutrição animal na região. Rações Triângulo Agroquintinos conta com a melhor e mais moderna fábrica, 100% automatizada, especializada na produção de suplementos minerais, proteinados e núcleos para bovinos de corte, confinamento e rebanho leiteiro. Rações Triângulo Agroquintinos, comprometida em servir o produtor rural com excelência. Faça contato, telefones 3851 9115 e 999610001. A pessoa bem informada está à frente de seu tempo. Está no ar o Panorama da Notícia. Olá para você, boa tarde. Hoje, segunda-feira, 21 de abril de 2025, está no ar mais um Panorama da Notícia, atualizando o que é informação em Rio Paranaíba e em toda a região para você. Eu sou Gilberto Martins e a partir de agora eu te deixo muito bem informado no seu início de semana. Fique ligado e muito bem informado. Nesta edição do Panorama da Notícia, você vai saber que o mundo está de luto. Morre Papa Francisco aos 88 anos. Semana Santa reúne centenas de fiéis em momentos de fé e emoção em Rio Paranaíba. 3 jovens são presos após invadirem casa de casal que está em tratamento de câncer em Patos de Minas. Polícia prende foragido da justiça em São Gotardo e suspeito de tráfico em Guarda dos Ferreiros. E ainda, homem morre durante transporte para a clínica de reabilitação. Isso e muito mais, a partir de agora no seu Panorama da Notícia. Muito bem, estamos começando o nosso Panorama da Notícia dessa segunda-feira, 21 de abril de 2025, dia de Tiradentes, feriado em toda Minas Gerais. Nós começamos essa edição de hoje trazendo a cobertura completa do falecimento do Papa Francisco aos 88 anos. A notícia foi publicada e confirmada pelo Vaticano logo pela manhã, pouco mais de 7 horas da manhã. Confira a reportagem especial de Aline Neves. Pero no tengo miedo. Soy inconsciente, pero no tengo miedo. Pero no tengo miedo. Eu não tenho medo. Sé que nadie se muere en la víspera. Sei que ninguém morre de véspera. Quando me tocar, o que Deus permitir, será. Um homem completamente confiante nos desígnios de Deus. Jorge Mário Bergoglio assumiu a liderança da Igreja Católica no mundo.
em 13 de março de 2013. Francisco nasceu em Buenos Aires, na Argentina, em 1936. Foi o primeiro pontífice não europeu, em 1200 anos, escolhido para comandar a Igreja, com a renúncia do Papa Bento XVI. Aos 76 anos, o cardeal jesuíta argentino, eleito Papa, escolheu o nome Francisco, remetendo a um trabalho de humildade e proximidade aos mais necessitados. Desde a época de arcebispo, optou por morar num apartamento e preparar o jantar sozinho. Como Papa, decidiu morar na Casa Santa Marta, com instalações simples e modernas, onde se hospedou com outros cardeais durante o conclave. En eso siento que tenemos que dar testimonio de cierta simplicidade. Um dos primeiros compromissos do novo Papa no Brasil, o maior país católico do mundo. A Jornada Mundial da Juventude foi em julho de 2013, no Rio de Janeiro, e atraiu mais de 3 milhões de pessoas na praia de Copacabana. A todos e a cada uno, abraço afectuoso. Bem-vindos à 28ª Jornada Mundial da Juventude, nesta cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. Disposto a dialogar, Francisco abordava temas universais e da atualidade, e o seu olhar estava atento a conflitos, disputas geopolíticas, imigração, fome, miséria, abandono. No caso do Brasil, demonstrou estar ciente do acirramento político. Prego Nossa Senhora Aparecida que proteja e cure ao povo brasileiro. Rússia e Ucrânia sempre foram lembradas com uma súplica de Deus pelo fim da guerra. Estamos em tempo de guerra e a paz é muito frágil. Líder maior da Igreja Católica, Francisco precisou encarar o principal escândalo da instituição: os casos de abuso sexual praticados por padres, acobertados por décadas pela cúpula do Vaticano. La Iglesia siempre se tiene que reformar, si no se queda atrás. Así que también esto no solo es por los escándalos del Batilix, que los conoce todo el mundo, sino porque la Iglesia siempre se tiene que reformar. E hay cosas que Embora no início tenha sido acusado de não entender a gravidade e amplitude do problema, Francisco criou uma comissão de especialistas com a participação de sobreviventes dos abusos para aconselhar o Vaticano na criação de um tribunal para processar bispos que deixam de proteger seus fiéis contra padres abusivos, e aceitou a renúncia de 2 bispos americanos acusados de acobertamento. As declarações do Papa sobre temas polêmicos levaram parte da opinião pública a classificá-lo como um progressista. Sobre o aborto, por exemplo, reafirmava os ensinamentos da Igreja sobre o tema, mas chegou a indicar que autorizaria padres a perdoarem as católicas que se arrependessem do ato, classificado por ele como prática desumana e horrível. La tremenda forma de esclavitud moderna que é a trata degli esseri umani, vítimas del aborto. Sobre o uso de anticoncepcionais, afirmou que os católicos não precisam procriar como coelhos e, em vez disso, precisam praticar a paternidade responsável por meio de métodos lícitos, como é o caso do planejamento familiar natural, no Brasil popularmente conhecido como tabelinha. Em relação à causa LGBT, Francisco, em muitos momentos, saiu em defesa e afirmou que a Igreja deveria pedir perdão aos gays. Se uma pessoa é gay e cerca il Signore e a boa vontade, mas chi sono io per giudicare? Os divorciados que voltam a se casar seguem fazendo parte da Igreja e não devem ser tratados como excomungados, disse às vésperas de um encontro dedicado à família. Francisco também sugeriu que a Igreja discutisse a possibilidade de homens casados se tornarem padres. Quanto a mais espaço para a mulher dentro da Igreja,
em um movimento histórico, permitiu que as mulheres votem pela primeira vez na Assembleia Geral do Sínodo dos Bispos. Mas, no geral, manteve a regra de que o sacerdócio é exclusivamente masculino. Francisco também se manifestou sobre outro grande dilema da humanidade, a teoria da criação e a teoria da evolução, segundo a qual o universo surgiu do Big Bang. Para ele, não existe contradição entre os dois conceitos e que o Big Bang foi resultado de um princípio supremo criado por amor. L'evoluzione nella natura non contrasta con la nozione di creazione. A saúde do Papa começou a dar sinais de fragilidade em 2021, quando ele foi submetido a uma cirurgia para tratar uma inflamação na parede interna do intestino. 2 anos depois, veio a segunda internação, quando ficou hospitalizado por 2 meses por causa de uma bronquite infecciosa. Em 2023, em caráter de emergência, o pontífice foi operado devido ao risco de obstrução intestinal. Foi a 3ª internação desde que assumiu o pontificado em 10 anos. Francisco, um papa sensível a temas do mundo moderno, atento a causas sociais e aberto a tratar de temas polêmicos para a Igreja Católica. Líderes mundiais lamentam a morte de Papa Francisco. Líderes mundiais começam a comentar a morte do pontífice. Um grande homem nos deixa, reagiu a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni. O espanhol Pedro Sánchez expressou sua tristeza pela morte do Papa Francisco, elogiando seu compromisso com a paz, a justiça social e os mais vulneráveis. Palavras semelhantes ao do presidente francês Emmanuel Macron em visita ao território de Mayotte. O presidente de Israel, Isaac Herzog, chamou o Papa de um homem de fé profunda e compaixão infinita em uma publicação na rede X. Dom Valmor ressalta que a herança de Papa Francisco é um tesouro inesgotável. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Recebemos com grande pesar a notícia da morte do Papa Francisco. Nosso pesar profundo é iluminado pela luz da ressurreição de Cristo, a certeza da vida plena. Professamos a nossa fé em Cristo ressuscitado e a certeza do Papa Francisco presente em Deus, recebendo grande recompensa por tudo aquilo que realizou como pastor na igreja, como sucessor do apóstolo Pedro. Deus lhe recompense por tudo, deixa um legado importantíssimo para a nossa igreja, uma igreja chamada a ser presença no coração do mundo contemporâneo, para tocar o seu coração e abrir novos rumos. Louvamos a Deus pelo ministério do Papa Francisco, particularmente como pastor na igreja sucessor do apóstolo Pedro. Sua herança é um tesouro inesgotável. Deixa-nos, portanto, uma herança para darmos continuidade a um caminho que é a igreja respondendo aos desafios do tempo atual. Deus seja louvado pelo Papa Francisco, que o nosso pesar se transforme em gratidão e reverência, sobretudo em compromisso com o caminho que uma igreja em saída missionária, de comunhão, participação e vigorosa na missão. Oremos por ele, agradecidos por tudo.
que sejamos fiéis ao caminho que Ele nos apontou e aos horizontes que Ele nos desenhou. Descanse em paz, Papa Francisco, agradecidos que somos por tudo. Que nosso caminho seja fecundado por suas preces e intercessão junto de Deus. Mundo reage à morte do Papa. Aqui na frente da Sagrada Família, o movimento é mais especial e emotivo nessa segunda-feira. Os espanhóis celebram a Páscoa na segunda e muitos turistas e também locais passam aqui pela icônica Igreja de Barcelona para lembrar também do Papa Francisco. O jornal É o País, que é o principal jornal diário da Espanha, definiu Francisco como um Papa que enfrentou a pompa do Vaticano já na escolha do nome. Também disse que foi um vendaval social pelas reformas internas que fez, além de criticar o sistema capitalista atual e a acumulação de riqueza. O jornal El Mundo, outro jornal espanhol, repercute a missão cumprida pelo Papa de regenerar e limpar a igreja após os escândalos. Diretamente de Barcelona, repórter Marcelo Beckler. Rádio Paranaíba. Destaques da região do Alto Paranaíba. Muito bem, agora as notícias locais. A fé e a devoção marcaram profundamente a Semana Santa em Rio Paranaíba. Centenas de fiéis participaram das celebrações promovidas pela Paróquia São Francisco das Chagas, que entre os dias 13 e 20 de abril proporcionou uma intensa vivência do mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Com o tema Vivendo a Semana Santa, Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus Cristo, a programação contou com missas, procissões, momentos de oração e encenações que tocaram o coração da comunidade católica local e das comunidades rurais. As celebrações começaram no Domingo de Ramos, com a tradicional Bênção dos Ramos e procissão saindo de diferentes pontos da cidade, incluindo a Escola Estadual Doutora Dirão Gonçalves Boaventura, a Igreja Nossa Senhora do Rosário, além das comunidades rurais e a Casa de Repouso. Cada procissão foi seguida da Santa Missa, marcando o início de uma semana de profunda espiritualidade. Durante toda a semana, a comunidade participou ativamente das atividades propostas, como as procissões com as imagens de Nosso Senhor dos Passos e Nossa Senhora das Dores, que atraíram um grande número de fiéis. Um dos momentos mais emocionantes foi o encontro das imagens na Quarta-feira Santa, quando os homens e mulheres caminharam em cortejo, levando as imagens, culminando com a tradicional reflexão e bênção dos fiéis na Igreja Matriz. A Quinta-feira Santa foi marcada inicialmente às 9 horas pela Missa do Crisma na Igreja Catedral de Santo Antônio, em Patos de Minas, onde todo o clero e fiéis se reuniram para a missa, que foi marcada pela bênção dos santos óleos que serão usados durante todo o ano. A noite foi marcada pela missa da Ceia do Senhor, ou seja, a missa com o tradicional rito do lava-pés e instituição da Eucaristia, que terminou com a transladação do Santíssimo Sacramento para um momento de oração que seguiu até a madrugada de Sexta-feira Santa, com a participação de pastorais, movimentos e fiéis, que demonstrou a força da fé da comunidade rio-paranaibana. Na Sexta-feira da Paixão, a igreja viveu um dos momentos mais solenes com a ação litúrgica às 15 horas, seguido da encenação da Via Sacra na Igreja de São José e a procissão do Senhor Morto até o cemitério municipal, em clima de silêncio e profunda comoção. Fiéis com velas acesas iluminaram as ruas num gesto de piedade e respeito. O Sábado Santo foi marcado com a Vigília Pascal, que aconteceu nas duas principais igrejas da cidade. Já o Domingo da Ressurreição começou ainda na madrugada, às 5h30 da manhã, com a tradicional procissão da Ressurreição saindo do cemitério até a Igreja Matriz, onde foi presidida a Santa Missa de Páscoa. Ao longo do dia, outras celebrações complementaram a programação de encerramento da Semana Santa. Sobre a condução dos padres Leonildo Eustáquio e Emílio Mendes, a paróquia reforçou a importância de viver a Semana Santa com fé e a renovação espiritual. A presença em massa da comunidade reafirma o compromisso dos fiéis com a vivência cristã e mantém viva uma das tradições religiosas mais significativas do calendário católico. Ao fim da celebração, a paróquia desejou Feliz Páscoa a toda a comunidade, marcada pelo verdadeiro sentido da ressurreição, a esperança de um novo tempo. Após um pequeno intervalo, novas notícias. E olha só, após o intervalo você vai acompanhar as notícias do esporte com Enio Lima. E ainda os 40 anos da morte de Tancredo Neves, o presidente que uniu o Brasil sem governar. É daqui a pouquinho, fique ligado e muito bem informado. Podcast
Podcast Panorama da Notícia. Grupo Nova Aliança, há 26 anos levando qualidade para o mercado. Desde 1999, da pecuária leiteira à indústria de alimentos, garantindo os melhores produtos para food service, distribuidores e consumidores finais. Laticínios Nova Aliança, excelência e tradição em cada produto. Na Agrocarmo, tem tudo pro campo e agora também para sua casa. Você encontra saúde animal, pecuária leiteira, manutenção em tanques e ordenha, produtos de higienização leiteira, medicamentos veterinários e as deliciosas rações Special Dog para o seu cão e gato. E tem novidade! Agora também oferecemos instalação e manutenção em refrigeração, além de conserto de eletrodomésticos como geladeiras, freezers e muito mais. Atendemos Carmo do Paranaíba e toda a região. Anote aí, WhatsApp 34 3851 4698 ou venha nos visitar na Avenida Presidente Tancredo Neves, 1500, bairro Paraíso. Agrocarmo, do campo ao lar, cuidando de tudo para você. Precisando de materiais gráficos com qualidade e rapidez? Na Gráfica Paranaíba imprimimos cartões de visita, panfletos, banners e muito mais. Peça agora e receba no prazo certo. Entre em contato pelo WhatsApp 34999610546. Gráfica Paranaíba, a sua gráfica rápida. Rações Triângulo Agroquintinos, mais de 30 anos de experiência, referência em nutrição animal na região. Rações Triângulo Agroquintinos conta com a melhor e mais moderna fábrica, 100% automatizada, especializada na produção de suplementos minerais, proteinados e núcleos para bovinos de corte, confinamento e rebanho leiteiro. Rações Triângulo Agroquintinos, comprometida em servir o produtor rural com excelência. Faça contato, telefones 3851 9115 e 999610001. Retomamos para que você saiba o que está sendo notícia hoje. O que vai pelos esportes. Alô, amigos, forte abraço a todos. Vamos falar do futebol mineiro, a começar pelo Atlético. O Galo conquistou a primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Venceu o Botafogo por 1-0 no Mineirão. Gol marcado por Coelho, após uma cobrança de escanteio de Gabriel Menino, que deu uma ótima assistência para o gol alvinegro. 1 para o Galo, 0 para o time da Estrela Solitária, atual campeão brasileiro. O Atlético agora muda o foco e passa a pensar no seu compromisso pela Copa Sul-Americana. E depois, no final de semana, tem mais um desafio pelo Campeonato Brasileiro. Já o Cruzeiro não teve a mesma sorte e, jogando em Bragança Paulista contra o Bragantino, perdeu para o Massa Bruta por 1-0. Aliás, depois de 30 anos, o Bragantino voltou a vencer o Cruzeiro em campeonatos brasileiros. O gol foi marcado por John após falha na saída do goleiro Cássio. 1 para o Bragantino, 0 para o Cruzeiro. O time celeste também, assim como o Atlético, volta a campo no meio de semana pela Copa Sul-Americana e depois joga contra o Vasco, este jogo marcado para Uberlândia no domingão. – 40 anos da morte de Tancredo Neves, o presidente que uniu o Brasil sem governar. 21 de abril de 1985. A morte do presidente eleito Tancredo Neves é anunciada pelo seu secretário de imprensa, Antônio Brito, após 38 dias de internação e 7 cirurgias. Lamento informar que o excelentíssimo senhor presidente da República, Tancredo de Almeida Neves, faleceu esta noite. 40 anos depois, o sentimento é de saudade, orgulho e carinho entre os moradores de São João del Rei, cidade natal de Tancredo Neves. Seu Carmelo Viegas, de 87 anos, era um dos amigos do político. E é uma perda. Tem para aquelas pessoas que não tiveram a oportunidade de conviver e viver com ele. É uma pessoa maravilhosa. Mas como era esse morador tão ilustre, que mesmo ocupando cargos públicos tão importantes na capital mineira e em Brasília, sempre voltava para a cidade onde nasceu?
encontramos o pedreiro aposentado José Geraldo Rodrigues, que em 1974 se encontrou com Tancredo quando fazia uma obra ao lado da casa dele. Ele conta que precisava de tijolos e Tancredo se ofereceu para ajudar. Encheu as mãos de tijolo, encheu meu andame todinho de tijolo e falou para mim assim: falta de tijolo, você não vai ficar sem trabalhar. E a hora que o servente chegou, eu já estava com tijolo lá, tudo lá do lado. Isso eu presenciei, o doutor Tancredo trabalhou de servente comigo 10 minutos. São comuns por aqui histórias do morador que se formou em Direito e entrou para a política aos 25 anos como vereador e chegou à presidência do Brasil. Tancredo começou na vida pública aos 25 anos com a eleição para vereador. Depois foi eleito deputado estadual e federal por 5 legislaturas. Foi ministro da Justiça do governo de Getúlio Vargas. Acompanhou a crise que levou Vargas ao suicídio. Foi o primeiro ministro do período parlamentarista do governo de João Goulart. Também foi senador e governador de Minas. Defendeu as eleições diretas para presidente da República, movimento que tomou conta das ruas do país. Com a rejeição da proposta pelo Congresso, disputou a presidência da República e saiu vitorioso. Era o fim de 21 anos de ditadura e o início do processo de redemocratização do país. Este espetáculo vai repercutir neste país de quebrada em quebrada. Mas na véspera da posse, Tancredo passou mal e após 38 dias de internação, morreu. Uma comoção tomou conta do Brasil e chegou à sua cidade natal. Para preservar a memória do político, principalmente para as futuras gerações, foi criado o Memorial Tancredo Neves em São João del Rei. Documentos, fotos e objetos contam os momentos importantes da vida do político, que se misturam com a história do país, como explica a diretora cultural do memorial, Lia Lombardi. Ele reúne essas informações, mas também a emoção de quem viveu esses tempos, né, em que o Brasil estava unido, buscando a democracia, a redemocratização, né? Foi um momento muito importante da nossa história que o memorial preserva como informação, como emoção, que ainda estão presentes aqui. Repórter Wanda Sampaio. Por aqui não tenho mais tempo, nós voltamos amanhã com mais informações de Rio Paranaíba e toda a região no nosso Panorama da Notícia. Outras informações no nosso site paranaíbaagora.com.br. A você que esteve ligado conosco, nosso muito obrigado. Acompanhe esse podcast na íntegra no Spotify, no Deezer e também no YouTube. É só procurar lá Panorama da Notícia, beleza? Forte abraço e até amanhã. Final do Panorama da Notícia. Agora você já sabe o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Podcast Panorama da Notícia. Grupo Nova Aliança. Da produção primária ao produto final. Cuidamos de cada etapa para garantir queijos e cremes com qualidade superior, atendendo as melhores fábricas e negócios do Brasil. Laticínios Nova Aliança. Do campo à sua mesa. Na Agrocarmo, tem tudo pro campo e agora também para sua casa. Você encontra saúde animal, pecuária leiteira, manutenção em tanques e ordenha, produtos de higienização leiteira, medicamentos veterinários e as deliciosas rações Especial Dog para o seu cão e gato. E tem novidade! Agora também oferecemos instalação e manutenção em refrigeração, além de conserto de eletrodomésticos como geladeiras, freezers e muito mais. Atendemos Carmo do Paranaíba e toda a região. Anote aí, WhatsApp 34 3851 4698 ou venha nos visitar na Avenida Presidente Tancredo Neves, 1500, bairro Paraíso. Agrocarmo, do campo ao lar, cuidando de tudo para você.